Olá, está no ar o Semana Legislativa, o nosso telejornal com as principais notícias que marcaram a semana na Câmara e na nossa cidade. Veja agora os destaques desta edição. Câmara lança Diário Oficial do Legislativo. Publicação digital vai conter todas as informações oficiais sobre os atos, projetos, decretos e outros documentos. Presidente da Câmara recebe homenagem da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz pelo trabalho de apoio a ações de enfrentamento à pandemia. Eleições, quem está com pendências com a Justiça Eleitoral ou teve o título cancelado não vai poder votar este ano. Saiba como regularizar a situação. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos resumos das sessões de terça e quinta. Dia Internacional da Mulher. Para marcar a data, vamos falar sobre representatividade na política. Elas ainda são minoria na carreira pública. Ainda tem uma reportagem especial que vai mostrar lindas histórias de 5 mulheres que contribuíram com o desenvolvimento da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. O Semana Legislativa está no ar. E fique agora com os destaques da última sessão, realizada na quinta-feira. Os vereadores aprovaram 4 projetos de lei na 11ª sessão do ano, todos por unanimidade. Uma das matérias é de autoria do vereador Marcão da Academia. A proposta institui a data de 12 de março como Dia Municipal em homenagem às vítimas da Covid-19. Neste dia, o município poderá promover eventos em memória dos moradores que perderam a vida pela doença. Até o boletim epidemiológico do dia 10 deste mês, a cidade tinha registrado 2.184 óbitos confirmados. Marcão da Academia também é autor de outro projeto aprovado que autoriza o uso de microcâmeras nos equipamentos pessoais da Guarda Civil Municipal e dos fiscais de postura e também a instalação de câmeras de vigilância nos carros da GCM. De acordo com a proposta, as imagens captadas ficariam armazenadas por no mínimo 120 dias e poderão ser requisitadas para fins de investigação. A gravação visa resguardar o policial e comprovar a abordagem aplicada, preservando a ação e as provas. Ainda foi aprovado durante a sessão o projeto do vereador Fabião Zagueiro, que cria o Programa de Saúde Vocal em São José. O objetivo é prevenir doenças como rouquidão, falta de voz e calos vocais nos professores da rede municipal, por meio da assistência na rede pública de saúde e orientação aos profissionais de educação sobre o uso adequado da voz. Outro projeto do vereador, que também recebeu o aval favorável dos vereadores, prevê dar nome a uma praça localizada no bairro Jardim Satélite. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E o presidente da Câmara, o vereador Robertinho da Padaria, recebeu uma homenagem da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Ele ganhou uma medalha e um diploma de honra concedidos para profissionais e instituições que apoiaram e defenderam projetos de enfrentamento à Covid-19. Com muita gratidão, o vereador Robertinho da Padaria, presidente da Câmara, recebeu um diploma de reconhecimento e a medalha Campanha Operação Solidariedade Covid-19 da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Essa condecoração é uma homenagem de agradecimento pelo trabalho realizado durante a pandemia, já que essa honraria é concedida às pessoas e instituições que se comprometeram a apoiar ações de enfrentamento à Covid-19. A gente fica muito feliz, né? A Câmara ela fez um trabalho em conjunto, né, com a Prefeitura, realmente juntou todos os esforços possíveis com relação a essa guerra que foi a pandemia, foi uma verdadeira guerra, né? Primeiramente, nós temos que pensar em salvar vidas e esse foi o objetivo. Então, esse reconhecimento, a gente fica feliz. E que não foi fácil, né? Foi um trabalho em conjunto, aqui na Câmara, por exemplo, foi um trabalho em conjunto de todos, né? De todos os funcionários, vereadores, enfim, de carreiras, comissionados, todos que estavam aqui, conviveu com a gente aquele momento difícil de 2020 e 2021. Participaram da solenidade o subtenente Ivanildo Garcia, diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz, Guilherme Rodolfo Lam, diretor adjunto, e o médico Aloísio Milen de Matos Júnior. Conhecidos pelas boinas ou capacetes azuis, os integrantes são militares que compõem ou compuseram tropas multinacionais a serviço das forças de paz da ONU para a resolução de conflitos internacionais e ações humanitárias.
E entendemos a importância, a relevância que foi o trabalho da Câmara de Vereadores, na pessoa do vereador Robertinho, nesse trabalho excepcional que foi e está sendo, né, a campanha e a Operação Covid. Na verdade, estamos vivendo um momento de guerra, né? É uma operação de campanha, onde nós temos um inimigo invisível, né, que é o vírus. Então, toda a humanidade se reuniu nisso aí. E a medalha nada mais é que um gesto simbólico que enaltece e reconhece o trabalho, o grandioso trabalho de pessoas que estiveram à frente e estão ainda à frente desse combate. Desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil, a Câmara adotou medidas sanitárias e restrições necessárias para proteger os servidores e a população. O Legislativo também criou um hot site disponível no portal da Câmara, com informações atualizadas diariamente, além de reportagens, vídeos, fotos e notícias. O hot site também conta com o boletim epidemiológico do município, assim como datas, horários e locais de vacinação contra a Covid-19. Todas as informações são atualizadas constantemente. O Legislativo também ofereceu a estrutura da TV Câmara a partir de uma parceria com a Secretaria de Educação para a gravação e veiculação de videoaulas para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Ainda durante o período da pandemia, a Câmara também devolveu à Prefeitura parte do orçamento próprio para que investimentos pudessem ser realizados em ações de enfrentamento à Covid-19. Para o vereador Robertinho da Padaria, é papel da Câmara atuar em prol da população e o Legislativo tem o dever de trabalhar em conjunto com o poder público na discussão e elaboração de ações pautadas no combate à pandemia. Todas as decisões que foram tomadas, né, a gente teve todos os cuidados, mas o trabalho, né, das sessões, que eram terça e quinta, para não parar os projetos, para não prejudicar a nossa cidade, isso não parou, continuou, somente teve a restrição das pessoas que trabalham no dia a dia, aquelas pessoas que tinham um problema de saúde, né, trabalhou em home office em casa, mas, porém, o trabalho das sessões de terça e quinta, que são os projetos importantes, que nesse momento difícil precisavam ser votados, não parou, né, isso não parou no momento, e todas as decisões que a Câmara tomou, a questão aí do ato da mesa diretora, eu sempre consultei quem? Especialista no assunto. A Câmara priorizou a pandemia, né? Nós priorizamos. Todas as licitações que teve em 2020 e 2021 foram canceladas, não fizemos nenhuma. Priorizamos tudo o quê? Em comprar equipamentos da saúde, né? Todo o dinheiro que a Câmara tinha, antecipadamente a gente já devolvia para a Prefeitura, para investir o quê? Em equipamentos de saúde. Então foi um trabalho bem focado mesmo. Eu acho que por isso que surtiu efeito. E eu acho que por isso também que nós estamos aqui sendo reconhecidos, né, pela Associação Brasileira de Paz. Então, eu acho que muito bacana, a gente fica muito feliz e satisfeito com isso. E olha só que legal, a Câmara lançou mais uma ferramenta de transparência para ampliar a comunicação com a população de São José. Todas as informações de cunho oficial que envolvem o trabalho do Legislativo e dos vereadores já podem ser consultadas no Diário Oficial Legislativo, um veículo digital que vai ampliar o acesso dos moradores aos dados atualizados da Câmara. A partir de agora, todas as informações oficiais da Câmara de São José dos Campos vão ser disponibilizadas em um veículo digital próprio, o Diário Oficial do Poder Legislativo. Nele, a população vai poder consultar atos, portarias, decretos, resoluções, licitações, além das leis e outros documentos que dizem respeito ao trabalho e funcionamento da Câmara. A veiculação vai ser realizada exclusivamente pela internet e cada edição do diário vai sair nos dias úteis, entre meia-noite e 6 da manhã. Ter acesso à ferramenta é simples, basta entrar no site da Câmara de São José e clicar no ícone em destaque na página inicial. O conteúdo é dividido em 6 seções. A primeira é a legislativa, com emendas à lei orgânica, decretos, resoluções, leis ordinárias e complementares promulgadas pela presidência da Câmara. A seção Atos Normativos contém atos da mesa diretora, da diretoria geral e da assessoria jurídica. Na seção de atos de pessoal, vão estar as portarias emitidas pela Câmara, enquanto na de contratações, a população vai poder consultar avisos, resultados de licitações, entre outros. A seção de gestão fiscal é dedicada a balanços e balancetes, enquanto a última seção trata dos concursos.
Em dezembro, os vereadores aprovaram uma emenda à lei orgânica que permitiu à Câmara Municipal manter um órgão de imprensa oficial próprio destinado à publicidade dos seus atos. E com isso, foi instituído o Diário Oficial do Legislativo. A primeira edição traz a regulamentação dos procedimentos para publicação, divulgação e veiculação do Diário Oficial do Legislativo. E o Programa de Qualificação Profissional Primeira Chance foi criado em São José para ampliar as oportunidades de jovens e adultos alcançarem o primeiro emprego. A novidade deste ano é que os selecionados para uma das vagas vão receber uma contrapartida financeira de R$ 400 se não faltarem em nenhuma atividade. Legal, né? Então confira os detalhes na reportagem que a gente preparou. Em tempos de crise, qualquer ajuda para garantir uma vaga no mercado de trabalho ou no mundo do empreendedorismo é bem-vinda. Para isso, São José dos Campos abriu inscrições para o programa Primeira Chance, voltado para jovens entre 18 e 29 anos. O cadastro pode ser feito até o dia 14 de março pelo Qualifica São José, no site da Prefeitura ou pelo telefone 156. São 40 vagas para jovens que moram na cidade e que ainda estejam cursando ou já terminaram o ensino médio. A escolha dos candidatos será feita por critérios socioeconômicos. O processo seletivo se dá por critérios socioeconômicos, diante de uma pontuação que o programa Qualifica já tem há muitos anos e por todas as questões de renda, se a pessoa está trabalhando ou não, isso vai gerando toda uma pontuação para que ela seja melhor qualificada e possa aí participar dos nossos programas. A previsão é que as aulas do programa Primeira Chance tenham início no dia 22 de março. Durante um mês, os 40 jovens matriculados terão aulas presenciais no auditório do Centro da Juventude. Ao longo do curso, serão abordados temas que abrangem as novas tendências do mercado, um meio de estimular as habilidades e diferenciais de cada participante. Bom, ele vai ter contato direto, uma oportunidade de ter um contato direto com empresários que já se arriscaram, que são empresários de sucesso, entidades que entendem dos seus negócios, como os próprios Sebrae, o próprio Senai, que vão dar toda essa noção para esse jovem, para que ele consiga ou estar inserido no mercado de trabalho formal ou com geração de renda, construindo aí o seu próprio negócio. E a novidade para este ano é a contrapartida financeira de R$ 400, que será fornecida aos alunos que obtiverem 100% da frequência nas aulas do programa. Já para conseguir o certificado de participação emitido pelo CEPAS, é preciso alcançar 75% da frequência. A pouca evasão que nós tínhamos nos módulos anteriores, nos anos anteriores do programa, eram sempre alegadas as questões da dificuldade do custeio, tanto da questão da alimentação, do transporte, de toda a locomoção que a pessoa acaba gastando. Então, nós decidimos fazer essa contrapartida financeira para ajudar a ele concluir todos os módulos e aí estar certificado pelo CEPAS. Para o vereador Marcão da Academia, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, o programa Primeira Chance é importante, pois além de preparar o jovem, preenche lacunas da falta de profissionais capacitados no mercado de trabalho. Então a gente tem que trabalhar também que são áreas que vem faltando profissionais capacitados para isso. Então a gente vem trabalhando através de políticas públicas, frente de parlamentares, assim como do empreendedorismo e fomentando cada vez mais esse trabalho ao cidadão joseense e que vai levar esse trabalho para todo o Brasil. Opinião semelhante à do presidente da Fundas, que reforça a ideia de que o programa é uma oportunidade para os jovens buscarem uma recolocação, ou como o nome do programa diz, uma primeira chance no mercado. Trazer essa oportunidade aos jovens, de 18 a 29 anos, para que eles melhorem a sua qualificação profissional e saibam realmente o que está acontecendo no mercado de trabalho, principalmente agora com essas novas tecnologias e também nesse cenário aí de fim de pandemia. E no próximo bloco você confere o resumo da sessão realizada na terça-feira. Também vamos te alertar sobre o que fazer para regularizar o título de eleitor e garantir o voto nessas eleições. O prazo está chegando, hein? A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta? Fique agora com o resumo que preparamos para você dos destaques da sessão de terça-feira. O Dia da Mulher movimentou os debates em plenário durante a 10ª sessão ordinária do ano.
Parlamentares parabenizaram a bancada feminina da Câmara, formada pelas vereadoras Amélia Naomi, Dulce Rita e Juliana Fraga, e homenagearam as mulheres de São José e de todo o país, assim como mães, esposas e filhas. Ainda no tema do Dia Internacional da Mulher, o vereador Renato Santiago abordou um projeto apresentado por ele e aprovado em plenário que prevê criar na cidade um centro de referência de políticas de enfrentamento à violência. Ele também criticou um áudio do deputado estadual Arthur Duval, em que o parlamentar fazia comentários machistas sobre as mulheres da Ucrânia. Esse mesmo áudio também foi repudiado por diversos vereadores. Já a vereadora Juliana Fraga cobrou políticas públicas e ações de igualdade de direitos e pediu o fim da violência contra as mulheres. Também criticou falas machistas e misóginas do presidente Bolsonaro. O vereador Fernando Petit fez um pequeno histórico da luta das mulheres ao longo das últimas décadas e também destacou a importância de o poder público apoiar ações de inclusão para os autistas. Petit é membro da Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo. O tema da saúde e educação foi levantado pelo vereador Dr. José Cláudio. Ele apresentou uma série de pedidos e indicações feitas por ele, em parceria com o vereador Fabião Zagueiro, que solicitavam reformas de infraestrutura em áreas de lazer e uma UBS do bairro Jardim da Granja, e também a ampliação do atendimento em uma escola no bairro Jardim Uirá. Também comentando sobre o trabalho de manutenção da cidade, o vereador Lino Bispo apontou obras de revitalização de espaços públicos no bairro Morumbi, pedidos que vieram da comunidade. O vereador também destacou a visita do presidente Bolsonaro à cidade e a entrega do título de cidadão joseense ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. E o vereador Marcão da Academia comentou o convite do Partido Social Democrático para que o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, se candidate a governador de São Paulo nas eleições deste ano. Durante os trabalhos em plenário, os vereadores apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. A maior parte pedia serviços de manutenção pública na cidade. Ainda durante a sessão, o diretor do Fórum e juiz do Juizado Especial Criminal da Comarca de São José dos Campos, Dr. Flávio Fenóglio Guimarães, e o coordenador regional da Associação Paulista de Magistrados, Dr. Arion Silva Guimarães, estiveram na Câmara a fim de estreitar os laços com o Legislativo. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E 2022 é ano de eleições. E para votar é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Só aqui em São José, de acordo com o cartório eleitoral da cidade, cerca de 70 mil eleitores têm pendências e estão com o título cancelado. A boa notícia é que ainda dá tempo de regularizar a situação. Os detalhes a gente te mostra na reportagem. Em outubro, os eleitores terão a missão de decidir o rumo do país pelos próximos 4 anos, com as escolhas para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Mas para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Em São José dos Campos, cerca de 71 mil eleitores estão com o título cancelado e têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação. De acordo com Felipe Moratori, chefe de cartório eleitoral, muitas pessoas ainda desconhecem a situação e não sabem que o título de eleitor está cancelado. Muitos não sabem, alguns até se mudaram do município, talvez não morem mais aqui, mas muitos não sabem que estão com esse título cancelado, né? E vão tentar votar e não vão conseguir. No site do TRE de São Paulo tem lá a situação eleitoral também, que você consegue verificar se o seu título está regular ou está cancelado por conta aí da revisão, do não comparecimento na revisão. Moratori explica que a confusão entre os eleitores acontece porque muitos que não regularizaram o título em 2019 puderam votar nas eleições de 2020. Mas esse foi um caso excepcional, que não vale para este ano. O que ainda não é obrigatório para essas eleições é o cadastro biométrico. A biometria não vai ser utilizada nas eleições de 2022 por questões de saúde pública, né, por conta da pandemia. Então, a biometria não vai ser obrigatória, não precisa vir para fazer a biometria. Só que o comparecimento na revisão de 2019 era obrigatório. Então, o pessoal está confundindo esses dois conceitos e é isso que a gente tem que alertar a população. Aqueles eleitores que não compareceram na revisão em 2019 estão com o título cancelado e precisam regularizar
para poder votar nas eleições. Mesmo tendo conseguido votar em 2020, porque o TSE ele flexibilizou o cancelamento, nessas eleições em 2022, aqueles que não regularizarem não vão conseguir votar. E quem perder o prazo e não regularizar o título a tempo vai sofrer penalidades. Além de ficar impedido de votar nas eleições de outubro, o eleitor pode perder outros benefícios. Não consegue tirar passaporte, não consegue empréstimos em bancos públicos, não consegue se inscrever em programas governamentais, Auxílio Brasil e tal, não consegue fazer matrícula em faculdade, por exemplo, né? E também muitas pessoas estão nos procurando por conta de abertura de empresa. Às vezes vai abrir uma MEI, uma microempresa e não consegue porque o título está cancelado, não está com título regular. Além da regularização dos títulos cancelados, o dia 4 de maio também é a data limite para quem tem entre 16 e 18 anos tirar o primeiro título. Em São José, mais de 80% dos atendimentos são para esses jovens, que estão ansiosos para participar do processo eleitoral. Como é o caso da Ana, que aos 16 anos já se prepara para tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez no fim do ano. Mesmo com pouca idade, ela já pensa na responsabilidade de escolher os representantes para o país. Eu acho uma responsabilidade muito grande, porque desde já a gente tem que ter essa responsabilidade. E eu quero poder ter essa opção de escolher alguém qualificado, sabe? Para o vereador Fabião Zagueiro, relator da Comissão de Ética da Câmara, o interesse dos jovens pela política está se tornando cada vez mais natural. E a participação desses novos eleitores terá grande destaque para as eleições desse ano. Os jovens mudou muito a mentalidade, né? Desde cedo eles já estão vivendo a política não só em casa com a família, mas já na escola, né? Já tem que pensar em ter seu representante, né? Não apenas ele ficar de longe olhando, mas fazer parte também da democracia, né? Para escolher seu prefeito, seu vereador, seu deputado e assim por diante. Fabião lembra também que a regularização do título e a participação no processo eleitoral são importantes para que todos possam cobrar os representantes que serão eleitos em outubro. É muito importante, né? Esse ano mesmo temos eleições, né? E eu acho que para você cobrar, você tem que fazer seu papel de cidadão, né? Fazer a cidadania. Então, você tendo o seu título atualizado, tudo certinho, é a maneira de você cobrar depois a quem você votou, né? E para quem está com a situação irregular na Justiça Eleitoral ou quer tirar o primeiro título, os processos estão sendo realizados apenas pela internet, com o preenchimento de um formulário no site do Tribunal Regional Eleitoral. No site do TRE de São Paulo, você consegue lá o formulário do Título NET, preencher todos os seus dados, anexar os documentos, as fotos dos seus documentos, e a gente recebe aqui o seu pedido, e no caso do nosso cartório, a gente já devolve por WhatsApp mesmo. Então facilita bastante, o eleitor não tem que sair de casa e recebe no celular ali um arquivo com o seu título de eleitor em 1-2 dias no máximo. A busca por um posto de trabalho é uma dura realidade no nosso país, né? Que hoje enfrenta uma taxa de desemprego de mais de 11%. Uma das explicações é a crise econômica, mas segundo especialistas, muitos brasileiros não conseguem uma vaga por falta de qualificação. Uma pesquisa apontou que quase 300 mil postos de trabalho não devem ser preenchidos nos próximos anos pela dificuldade de encontrar profissionais capacitados. A Gabriele estuda análise e desenvolvimento de sistemas e já atua na área, mas nem sempre foi assim. Quando pintou a oportunidade de estágio, ela logo se interessou, mas não tinha a formação exigida para a vaga. Então, tratou de corrigir essa falta indo atrás de cursos de qualificação e de uma mentoria especializada. Para poder entrar nessa vaga de estágio, que é um estágio daqui de São José dos Campos, de uma empresa daqui, eu precisava tirar uma certificação chamada PL900, que é uma certificação da Microsoft. Dito isso, eu corri atrás, procurei saber, estudei bastante e consegui tirar a minha certificação da PL900 pela Microsoft. Foi um processo muito importante, tanto a orientação que eu tive para poder tirar essa certificação, quanto também, retirar a certificação, que é algo muito importante
tanto não só para o estágio, mas para a minha carreira profissional. A experiência vivida pela Gabriele não é uma situação singular, mas uma realidade do nosso país. Uma pesquisa realizada pelo Senai apontou que o Brasil deve sofrer com um déficit de trabalhadores qualificados até 2023. A estimativa nesse período é que sejam abertos ao menos 400 mil postos de trabalho, mas apenas 100 mil devem ser preenchidos. E essa falta de mão de obra deve se agravar ainda mais. É o que aponta a Confederação Nacional da Indústria, à medida que aumentar o ritmo da economia do país. E deve ser um dos principais obstáculos no crescimento da produtividade e competitividade aqui no Brasil. Que é preciso se qualificar, todo mundo já sabe. Mas para isso, é necessário que as empresas também invistam na formação de seus funcionários. Mas esse é um chamado realmente muito importante, né? Qualificação é essencial. E a gente tem que ter um lado social como empresa de incentivar as pessoas, né? De dar um feedback, dar recursos, inclusive, para elas poderem estudar, estarem se desenvolvendo, para que elas estejam preparadas para o mercado de trabalho. Danusa reforça ainda 3 pontos para prestar atenção na hora de buscar por uma vaga. Estude. Precisa estudar. E isso é para sempre, a gente nunca sabe tudo. Então, faz uma faculdade, faz uma pós-graduação, procure cursos de especialização, né? A outra dica é você cuidar da sua imagem pessoal, porque isso é qualificação. A terceira dica é buscar um mentor, é pedir ajuda, é perguntar, olha, não estou conseguindo passar nas vagas, o que eu faço? Aqui em São José, a Fundasa, em parceria com o CEPAS, oferece cursos profissionalizantes gratuitos, tanto na modalidade presencial quanto EAD. Todas as informações estão no site da instituição. E a exemplo da Fundasa e do CEPAS, os vereadores Marcão da Academia e Júnior da Farmácia, que fazem parte da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, enfatizam o papel do poder público na oferta de qualificação gratuita na cidade. O poder público, tanto o Poder Executivo, Legislativo, deve focar muito, trabalhar muito isso. Já são estudos que já apontam que vai ter esse déficit. Então a gente tem que fazer. Hoje em São José dos Campos nós temos a Fundasa, a CEPAS e várias outras instituições que têm valorizado muito esses cursos. A Câmara Municipal ela pode sempre estar atenta às leis já vigentes, né, perante a Prefeitura, fortalecer essas leis ou até pedir uma ampliação desse programa educacional dentro do município. Então a Câmara ela tem que ficar sempre atenta. E quem está em busca de emprego também pode se cadastrar no PAT, localizado no centro de São José. Para concluir o cadastro, é necessário apresentar o documento de identificação com foto e a carteira de trabalho. O posto de atendimento ao trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. E a gente segue para o próximo bloco para falar do Dia Internacional da Mulher. Vamos abordar as barreiras para ampliar a representatividade delas na política. Tem ainda uma reportagem especial apresentando mulheres da cidade com belas histórias de luta e superação. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. Para aumentar a chance de uma contratação, a gente tem que se capacitar, né? Mas aqui no Brasil um dado chama atenção. Para o ensino superior, a procura pelos cursos à distância superou a dos presenciais. Segundo os especialistas, a praticidade e comodidade são algumas vantagens, mas é preciso assegurar a qualidade da instituição de ensino. Pensando na praticidade e na flexibilidade de horários, a Ana Cristina fez todo o curso de pedagogia à distância. Agora, com 5 anos de atuação no mercado de trabalho como professora, ela está fazendo um mestrado em Tecnologia da Educação em uma instituição de ensino dos Estados Unidos, também no estilo EAD. Mas para isso, a escolha do curso e da universidade foi feita com muito cuidado e pesquisa. Verificar quais tinham as melhores notas. Então, seria uma pesquisa de qual a melhor das opções, para qual escola, qual faculdade escolher. E a Ana Cristina não está sozinha na preferência pelo EAD para conseguir uma formação no ensino superior. Um levantamento feito pelo Ministério da Educação em parceria com o INEP
mostrou que os cursos de ensino à distância, tanto na rede pública quanto na privada, receberam mais matrículas do que os cursos presenciais em 2020. Dos quase 4 milhões de ingressantes, mais de 2 milhões optaram pelo curso à distância, enquanto 1,7 milhão optou pelo presencial. E esse fenômeno não é novidade. O estudo mostra que nos últimos 10 anos, o número de matrículas em cursos presenciais diminuiu 13%, enquanto nos cursos EAD aumentou 428%. Para o diretor da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, alguns fatores além da pandemia podem explicar esses números. A aceleração do uso da tecnologia, né? Então, as instituições de ensino, elas investiram muito em tecnologia, em software e equipamento para que a educação não parasse durante a pandemia. E muitos alunos que não têm condições de arcar com o investimento de um curso presencial faz a opção por EAD para que ele possa, inclusive, conciliar a formação acadêmica com o seu trabalho. E para quem pretende se matricular em um curso de ensino à distância, é preciso ter a consciência de que o foco e a disciplina são aspectos fundamentais para a conquista do diploma. Esforço que pode ser recompensado durante a procura por um emprego. Para ele ter uma graduação, para ele se formar em um ambiente de ensino à distância, esse aluno ele tem que ter muito mais compromisso com o curso que ele está fazendo. Então, além do compromisso, ele precisa de ser um aluno organizado e disciplinado para que ele possa concluir essa graduação. Por isso, o mercado de trabalho tem valorizado essas competências. E como lembra essa educadora, a família também é uma peça importante no processo do ensino à distância. Quem tem filhos na fase escolar pode criar uma rotina de estudos em casa, além de servir de exemplo para as crianças. Uma dica é pedir ajuda para os familiares. Assim, quando eu tiver que fazer minha aula, estiver meio desistindo, me ajuda. Fala para mim, não, vai lá e faz sua aula primeiro. E aí, se tiver muita gente que é casado, que tem filho, os filhos podem ajudar muito e acaba sendo um exemplo positivo para os filhos também, para eles entenderem que não é só para eles que ir para a escola, cumprir o papel de estudante é um desafio, para os pais também. Para os vereadores que fazem parte da Comissão de Educação e Promoção Social da Câmara, o ensino à distância é uma das ferramentas para a democratização do ensino. Porém, é preciso ficar atento quanto à qualidade dos cursos disponíveis no mercado. Isso é muito interessante, porque é uma nova não, mas é uma modalidade em que possibilita até mais pessoas estarem ingressando no curso superior. É uma forma de democratizar, é uma facilidade você ter cursos EAD, isso é importante. Vivemos num mundo tecnológico, passamos por uma pandemia que era tudo online, né? Só que a gente não pode descuidar da qualidade do ensino. Né? Então, isso a gente não pode deixar de perder de vista. Então, esses cuidados tem que ter. E buscar sempre a qualidade do ensino e quais cursos realmente devem ser ofertados na condição de EAD. O EAD é um recurso, só que ele não pode ser o principal, ele não pode ser o único. Eu acho que o ensino presencial, ele é mais forte, né? Ele é mais consistente, ele forma melhor o profissional. Para os membros da Comissão de Educação, é papel da Câmara debater as melhores estratégias para incorporar o ensino à distância sem que a qualidade do conteúdo aplicado em aula seja prejudicado. Nós podemos sim ajudar, incentivar e propor algumas, inclusive parcerias com a Câmara, que é onde podemos disponibilizar para a nossa população. A gente sempre debate na Comissão de Educação, nos encontros de educação, nos fóruns educacionais, a importância do EAD e da qualidade do EAD. Se é importante já logo na primeira faculdade ter um EAD ou se seria a segunda. Enfim, são parâmetros que a gente tem que buscar para que não seja ofertado uma educação de má qualidade só
por ter, só por fazer. A Câmara tem um papel fundamental de fomentar, né, essa ideia, de discutir com a Prefeitura políticas públicas de um maior acesso a principalmente aquelas pessoas mais carentes, que não tenham acesso à internet, que não conseguiram ainda terminar nem mesmo o seu ensino médio, e depois, quem sabe, disponibilizar plataformas gratuitas de ensino, ensinos técnicos, capacitantes e até ensino superior através do EAD. Para Roberta Bento, uma maneira de melhorar a qualidade dos cursos de ensino à distância seria avaliar os alunos recém-formados para validar o diploma. A educadora usa como exemplo o exame feito pelos bacharéis de Direito para a Ordem dos Advogados do Brasil. Se a gente conseguir ter para os cursos que são oferecidos no modo à distância, exames que o aluno tenha que prestar para que então ele seja certificado, a gente vai conseguir tanto dar mais seriedade, credibilidade para os cursos, quanto dar um empurrãozinho também para as pessoas saberem que elas precisam fazer o curso de fato se dedicando, porque o certificado só vem depois que ela mostrar que ela adquiriu as habilidades que são necessárias. A preocupação com a qualidade do ensino à distância no Brasil se justifica não só pelo aumento cada vez mais destacado das matrículas em instituições públicas e particulares do país. A tendência é que, com o passar dos anos, os estudos EAD se tornem cada vez mais comuns, até mesmo como uma atividade paralela às aulas presenciais. O que eu acredito é que os dois vão caminhar juntos, nenhum vai deixar de existir, mas as pessoas terão opções que antes elas não tinham. A tendência para o futuro é que se permaneça, que os cursos à distância sejam cada vez mais interativos e envolventes, para ajudar o aluno a vencer esses obstáculos de estar sozinho, de não encontrar outras pessoas, mas que eles convivam em paralelo, o presencial e o curso à distância. E para quem já teve a oportunidade de concluir um curso pelo modelo EAD, essa modalidade de estudo se tornou importante para encurtar o caminho para o acesso à educação. Na verdade, eu recomendo as pessoas a estudarem. Essa que é a grande questão. Você estuda. E o EAD é uma grande oportunidade para muita gente, porque ele tem uma flexibilidade de horário, uma facilidade de acesso e permite coisas que você talvez não conseguiria se não houvesse ali EAD, como, por exemplo, esse estudar fora do país e ter acesso a outras pessoas, a conhecer outras pessoas que possam estar aí ajudando a gente. Nesta semana foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, data que também reforça a luta por direitos e por representatividade. Mesmo sendo maioria da população, as mulheres ainda ocupam menos espaços em cargos de liderança e também estão longe de ser maioria na carreira política. Para trazer esse assunto ao debate de toda a sociedade, nós conversamos com as vereadoras da Câmara sobre o papel da mulher na política e como ampliar a participação delas na vida pública. Após 90 anos de as mulheres terem de fato conquistado o direito ao voto, a sociedade caminha a passos lentos na luta pela igualdade entre homens e mulheres e ainda há muito que evoluir. Mesmo representando mais da metade da população brasileira, ocupamos apenas 15% das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e somos 12,4% no Senado Federal. Com esses números, o Brasil ganhou a 142ª posição num ranking com 192 países sobre a representatividade feminina na política nacional. Em toda a América Latina, o país só perde para o Haiti. A professora e pesquisadora Viviana Mendes defende que as mulheres precisam ser representadas no poder público de forma efetiva, mas é necessário que a sociedade, por meio de políticas públicas, disponha de ferramentas para este acesso. Uma das questões é a questão financeira, que impacta, de forma considerável neste acesso. Porque você ter tempo para a política, isso demanda uma disponibilidade, demanda de certa forma, uma condição econômica. Primeiro, para todo esse movimento que a política exige, que é a questão de você articular, você fazer visitas, você desenvolver um projeto político. Concomitante a isso, tem a questão da formação. Então, a educação também é primordial, é fundamental para que isso ocorra.
As 3 vereadoras de São José dos Campos, numa Câmara que possui 21 parlamentares, incentivam a participação do público feminino e destacam a atuação do Poder Legislativo para mudar esse cenário. A gente tem debatido, tem incentivado mais mulheres através de debate, de cartilha, de reuniões, incentivado mais mulheres a estar na política. É importante a gente fortalecer as mulheres nos partidos, né, para que a gente não tenha mulheres que sejam laranjas, né, porque infelizmente a legislação está muito rigorosa, mas tem partidos que ainda colocam candidatas laranja e pegam o dinheiro dessa candidata para aplicar em homens. Então tudo isso é uma mudança. O que nós precisamos mesmo é romper com o machismo, né? E as mulheres que lutam no seu dia a dia, na escola, na creche e tal, também votar em mulher e, mais do que isso, serem candidatas. Nós aqui que estamos aqui dentro das câmaras e em outros espaços, nós precisamos dessas mulheres para nos dar ideia, para nos dar fortaleza e nos auxiliar também, porque quando você tem um embate tão desproporcional entre homens e mulheres, muitas vezes com interesses tão conflitantes, geralmente nós temos menos chance de avançar nos nossos espaços e nos nossos ideais. O caminho feminino pela igualdade não se resume ao 8 de março, é diário. Precisamos ser ouvidas, ter acesso igualitário às oportunidades, de respeito, para que possamos contar uma história diferente da atual nas próximas décadas. Primeiro, essas mulheres, elas precisam ser ouvidas, né? Elas precisam ser convidadas a participar, mas não convidadas por eu não gosto muito do termo, mas infelizmente o que a gente vê na prática é isso, como massa de manobra. Não, essas mulheres, uma vez que elas passam, né? Aquelas que precisam por um processo de formação, elas conseguem, obviamente, ter o seu protagonismo. Então, elas precisam dessa oportunidade e de compor junto. E agora eu te chamo para acompanhar uma reportagem especial que preparamos para o Dia da Mulher. Já falamos sobre representatividade, né? Mas agora eu convido você a conhecer a história de amor, dedicação, esforço e talento de 5 mulheres que têm lutado para fazer de São José dos Campos uma cidade melhor. É com muito esforço e dedicação que a Hilda cuida da filha Gabriele, de 18 anos, diagnosticada com autismo, e do filho Anthony, de 9 anos, que tem transtorno do déficit de atenção. A descoberta do autismo da filha foi um divisor de águas, um obstáculo que serviu como superação. Desde então, a Hilda estudou, buscou aprender mais sobre o transtorno e tem lutado para a garantia dos direitos e inclusão dos autistas. Tudo que está dentro do direito da criança, tanto da pessoa com deficiência, que é de direito deles, eu procuro sempre buscar o que é de direito e lutar para que isso prevaleça, né? Às vezes é um caminho árduo, não é fácil. Falar, é fácil, não é fácil. Mas assim, sempre a gente tenta conseguir ver o que a gente consegue de direito. E sempre que eu percebo que é direito dela, então vamos lutar e vamos fazer cumprir o que é de direito dela. Nem tudo a gente consegue, mas algumas coisas sim. Na luta pelos direitos dos autistas, a Hilda já participou e venceu algumas batalhas, como o direito de uso de vagas de deficiente, a criação da rede de inclusão ao autista e a divulgação de um símbolo e de uma carteira para identificar quem vive com transtorno. Ainda assim, ela espera ver a filha e outros autistas da cidade contarem com o apoio de um centro de referência dedicado para acolher pessoas com autismo, um cuidado que, segundo ela, faz toda a diferença. Nosso sonho aí, não só meu, mas como de toda a família, é que tenha em São José dos Campos um centro de referência para a pessoa com autismo. Porque costumo dizer assim, quando a pessoa tem uma síndrome, ela tem uma síndrome. O autismo é uma pessoa com várias síndromes. Então, eles não requerem só a capacidade de um profissional, mas sim de uma equipe que possa reabilitá-lo no meio social.
Enquanto a inclusão não for completa, a Hilda, que acima de tudo é mãe, vai continuar a defender os autistas, um trabalho diário por respeito. E quem conhece os desafios de lutar por respeito e inclusão é a Gorete. Ela tem múltipla deficiência, perdeu a visão ainda criança e também enfrenta dificuldades com a audição. Mas isso não a limitou. Em casa ela é independente e faz tudo sozinha, da escolha da roupa aos afazeres domésticos. Já na carreira profissional, Gorete é um exemplo. É psicopedagoga, pós-graduada em educação inclusiva, especialista em deficiência visual e autismo e ex-conselheira nacional dos direitos das pessoas com deficiência. A força para chegar tão longe, ela encontrou na educação e no apoio da família. Que se eu sou o que sou, acima de tudo, foi porque meus pais me ensinaram a abraçar. Eles sempre diziam, deficiente não é coitadinho, você não enxerga, mas você é capaz. Então aquilo para mim é até hoje motivo de alavanca. Gorete também tem trabalhado para garantir a inclusão e o apoio educacional para outros deficientes. Só aqui em São José foi responsável pela criação de diversas escolas voltadas para atender pessoas com deficiência. Eu sentava com os diretores, com professores, com supervisores e coordenadores para dizer que a escola, não somente por lei, letra L de lei, mas que as escolas obrigatoriamente precisavam de receber essas pessoas. Então, assim, eu tive ainda a graça, eu chamo de graça isso, né? De abrir muitas escolas inclusivas de educadores aqui no município de São José dos Campos, no sentido de conscientização. Por quê? Porque nós precisamos da especialização. E ao lado da inclusão, o trabalho voluntário pautado na assistência de famílias em necessidade também é muito importante. Uma pauta que a dona Luísa conhece bem. Ela foi uma das primeiras moradoras do bairro Galo Branco e fez história na região. Atuou como representante da comunidade, realizou diversos trabalhos sociais e transformou a casa onde mora em um lugar de acolhimento e cuidado. Tudo isso de forma voluntária. Primeira coisa que eu entrei aqui, eu entrei diretora social do bairro. Era um bairro muito carente, a gente precisava de estar sempre um ajudando o outro. Eu sempre falo com as pessoas que aqui é pé no chão. Agora não, agora tem coisas melhores, mas antigamente não. E depois eu fui presidente, entrei na área da saúde, tem 20 anos que eu sou da área da saúde. Voluntário, moço. E eu sempre falo com as pessoas que a gente tem que trabalhar voluntário por amor. Porque se você não tiver amor, você não faz nada para ninguém. Em 2021, Luísa resolveu ampliar as ações voluntárias e montou na casa onde mora um varal solidário. A ideia era disponibilizar roupas usadas e até mesmo mantimentos para pessoas carentes em necessidade. Há 5 dias de São Benedito de Maio, eu cheguei ali no portão e falei, meu Deus, eu queria abrir o varal amanhã, que é dia 5. Eu não tenho uma peça de roupa. Aí tinha uma senhora ali que estava com câncer, ela juntou uma bolsinha de roupa assim e trouxe para mim. É que abriu as portas. Parece assim que no outro dia foi só encostar no carro e trazendo roupa, só encostando no carro e trazendo roupa. Por conta da Covid, o projeto do Varal Solidário precisou ser interrompido, já que Dona Luísa teve que ser internada depois de ser diagnosticada com a doença. Mas esse é um trabalho que ela pretende retomar em breve. Afinal, ela conta que ainda tem uma missão: ajudar mais pessoas no bairro. E é difícil pensar na frase ajudar o próximo sem lembrar da Kelly. Aos 17 anos, ela já atuava a favor da comunidade do Campo dos Alemães, ensinando artesanato. Essa experiência, aliada a diversos trabalhos com a população, despertou na Kelly a vontade de cursar a faculdade de serviço social. A partir daí, ela não parou. É pós-graduada em gestão pública, bacharel em direito e ainda coordena uma casa de umbanda onde ajuda várias famílias. Uma trajetória que só foi possível quando seguiu os caminhos do estudo e da educação. Trouxe a sabedoria,
o entendimento de como eu lidar com as pessoas, de como eu lidar comigo mesmo. Então, quando eu falo educação, eu coloco em primeiro lugar o respeito. Porque quando a gente é mulher, negra e pobre, para a gente conseguir obter o mínimo de respeito é a educação. Então hoje, quando eu chego num lugar, eu deixo bem claro, eu não sou a Kelly. Eu sou a Kelly assistente social, bacharel em Direito e Eiquete do Candomblé. Além dos serviços sociais, o trabalho espiritual da Kelly é também outra fonte de apoio para diversas pessoas. Hoje, ela serve de exemplo de superação para famílias carentes e outras mulheres que não tiveram oportunidades. Sou uma mãe não só de 3 filhos, mas sim de várias famílias, que eu tomo conta. Brigo por todas. Chega aqui, eu quero estudo, eu exijo estudo. Quando é mulher, eu exijo muito mais ainda. Eu falo para elas, hoje você tem um homem do lado, amanhã a gente não sabe porque isso aconteceu comigo, então vai estudar. Eu acho que a maior luta que a mulher tem é o estudo e mostra que você é capaz. E o que seria do mundo sem amor e carinho? Essa é uma pergunta que a doutora Emma Bonetti não saberia responder. Ela atuou como médica por mais de 50 anos, sempre buscando meios para humanizar a profissão. O segredo para trabalhar durante essas 5 décadas com tanta vontade e dedicação está presente em 3 coisas fundamentais, segundo a dona Emma: amor, conhecimento e compaixão pelo próximo. Quando eu procurei a medicina, porque eu falei, lá eu vou conseguir tudo isso. Eu tenho que inspirar o amor, eu tenho que buscar o conhecimento, porque para ser um bom médico eu tenho que conhecer, e ao mesmo tempo eu tenho que ter uma compaixão, empatia pelo ser humano. Hoje a medicina se transformou em trabalho social, mais precisamente em uma instituição que a dona Emma coordena. Para expandir o carinho pelo próximo, um ideal que ela carregava junto com o marido, dona Emma criou o Centro Ambiental e Artístico Cultural Eduardo Bonetti, o CAEB. A instituição oferece atividades culturais artísticas e também ações em prol do meio ambiente, um legado que ela quer deixar para as futuras gerações sobre o valor da arte e cuidado com a natureza. O CAEB está fundamentado no ideal de oferecer para a comunidade, um legado para a comunidade. Qual o legado? É dar educação ambiental e educação musical. Uma forma de complementar a vacância que existe na grade curricular das escolas hoje em dia. Então, é uma forma de complementar a educação das crianças e dos jovens para que sejam adultos saudáveis. É essa a nossa missão e o nosso ideal, fundamentado naquele ideal que o meu marido tinha em 2003, de fazer a educação musical, ensinar flauta e, ao mesmo tempo, ensinar as crianças a amar a natureza. Seja pelo amor ao próximo, pela educação, pela inclusão, pela força do voluntariado. O que as histórias dessas 5 mulheres mostram é que para fazer a diferença só é preciso força de vontade. Uma vontade capaz de transformar vidas e que reforça que o papel da mulher na sociedade é sim um papel de exemplo e liderança. E o que eu desejo para todas elas, tanto faz do meu bairro, da minha região, do mundo inteiro, moço, é paz, é amor. É isso que nós estamos precisando. Que elas lutem para ter o seu dia a dia, para ter a sua paz e o amor que a gente precisa. Perseverança, mesmo que as coisas pareçam ser difícil, mas nunca perder a fé, né? Quando a vida lhe colocar algum obstáculo, mesmo que ela caia, ela levanta e recomeça de novo.
A responsabilidade e o compromisso delas é muito grande. Educação de um filho, esposa, educadora, enfim, tudo que ela é médica, advogada, seja o que for, ela é importantíssima dentro da sociedade. Somos capazes quando queremos. Desafios da vida nos fazem crescer. Se nós não confiamos em nós mesmos, jamais poderemos acreditar que a sociedade vai mudar. Porque se eu subir mais um degrau e venci, eu sou capaz de vencer um desafio maior. E o Semana Legislativa termina aqui. A gente se vê na semana que vem.